Queridos, eu gostaria de falar nessa manhã, usar desse momento que nós falamos que é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de chamar a sua atenção para o momento que nós estamos cultuando a Deus. Então, se você não tem o hábito de estar realmente atento em cada área de culto, tanto no início, quando você entra no templo, quando você começa a conversar dentro do templo, ou depois quando você começa a adorar cantando ao Senhor, quando você se apresenta na igreja, no templo onde nós separamos o local para adorar o Senhor, eu não sei se você tem dado valor a isso. Então eu gostaria de primeiramente chamar a sua atenção para isso, que você está diante de um culto. Nós prestamos um culto ao Senhor. É um momento ímpar, é um momento singular, um momento importante. Não sei se você entrou aqui com essa seriedade. Às vezes a gente observa que tem se tornado meio que mecânica a nossa maneira de se apresentar a Deus. Que isso não seja real na sua vida, que você não observe quem faz isso, mas que você olhe para a sua vida nessa manhã e você fale, não, hoje eu realmente quero sair dessa igreja transformado. Segunda coisa que eu quero falar para você nessa manhã, você já teve alguma coisa que você não recebeu de Deus e que você pediu muito? Teve alguma coisa, algum pedido a Deus que você fez, mas que Deus não te ouviu? Você tem certeza que Deus não te ouviu? E aí você fez várias perguntas no seu coração. Deus, por que o Senhor não me atende quando eu preciso tanto dessa resposta? Você já viveu essa experiência? Eu acredito que cada um de nós aqui já viveu essa experiência de ter a sensação de que a nossa oração não foi atendida. Deus realmente não respondeu. Então é a segunda coisa que eu pergunto para você nessa manhã. E qual foi a sua reação ao saber que tem coisas que você vai pedir ou que você pediu e que por um motivo que talvez você não saiba, talvez você não entenda no momento que você recebeu o não de Deus, ou que não recebeu um não na sua compreensão, mas talvez que a coisa não aconteceu, então você está esperando, né? Talvez você na hora, qual foi a sua reação? Irmãos, é importante a gente pensar nisso, porque nós somos uma igreja de um Deus bondoso, de um Deus fiel, de um Deus que nos conhece, de um Deus que tem o melhor para nós. Mas na maioria das vezes nós não entendemos por que esse Deus às vezes não nos atende. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 34. E hoje nós vamos passar por alguns textos da palavra do Senhor para a gente tentar entender alguma coisa que nos ensine sobre a soberania de Deus, sobre a autoridade que Deus tem sobre nós, sobre o Deus que nós servimos ser o Deus que pode fazer e faz naquilo que Ele quer, o melhor para nós, quando Ele quer. Gostaria de ler com vocês agora alguns versículos e depois eu vou estar também lendo outros textos importantes que têm sentido ao ler esse texto de Deuteronômio. Vamos ler. Deuteronômio 34, versículo 1 em diante diz: Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim, de Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e toda a região que vai do vale de Jericó à cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Amém? Que Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Queridos, você já leu esse texto algumas vezes, eu acredito, já ouviu talvez algumas referências sobre isso. Que Moisés, no tempo final da sua vida, é convidado pelo Senhor a subir ao monte e de lá contemplar toda a planície, toda a região de uma terra que ele almejou a vida toda.
Todo o ministério de Moisés, desde a sua chamada para ser o libertador do Egito, durante toda a sua trajetória, entrar na terra prometida, a terra que Deus prometera aos seus pais, aos antepassados, consequentemente em seguida prometeu à sua geração, sem dúvida alguma era o grande desejo do coração de Moisés. Moisés realmente queria entrar nessa terra, queridos. Não era um assunto apenas assim, tá bom, Senhor, aceito, já que o Senhor não quer. Não, ele insistentemente desejou entrar na terra prometida. E aqui talvez a gente possa ver um dos textos mais complexos da Bíblia. Tem muitos textos complexos na Bíblia. Esse é um texto que eu julgo ser muito complexo. Porque a própria Bíblia vai dizer no versículo 10 do capítulo 34 que nós lemos, veja, em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Tal a intimidade de Moisés com Deus. A Bíblia chega a dizer que em nenhuma outra época do povo de Israel levantou-se um profeta que tinha tamanha intimidade com Deus. Como pode um homem desse não entrar na terra prometida? Aí pergunto eu, para a nossa reflexão nessa manhã, como pode alguns de nós receber de Deus as mais valiosas bênçãos futuras, se não atentarmos diligentemente pela maneira como servimos ao Senhor? Como pode? Moisés, o que levou Moisés a ter essa consequência? Por que Moisés então não entraria nessa terra prometida? Sendo ele tão íntimo, tão idôneo, de tanta intimidade com o Senhor. Aí eu pergunto, o que nos levaria, queridos, a viver uma vida que nos garantiria que nós estaríamos realmente recebendo todas as promessas que o Senhor separou para nós? Para você ver como Moisés dava valor a entrar na terra prometida, você vai observar comigo agora em Deuteronômio capítulo 3, que não era uma coisa que simplesmente Moisés tinha deixado de lado, que não era uma coisa que de repente Moisés já tinha aceitado no seu coração. Não, Moisés sempre demonstrara para Deus que o fato de ter escutado que ele não passaria o Jordão, não o tinha deixado bem. Deuteronômio 3, versículo 23 diz assim: naquela ocasião implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Veja agora a ênfase no clamor de Moisés. Deixe-me atravessar, eu te suplico, e vê a tua boa terra do lado do Jordão, a bela região montanhosa do Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao mais alto do monte de Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Dei ênfase a esse versículo para você perceber como que Moisés insistia com Deus. Senhor, eu suplico, por favor. Basta, Moisés, basta. Você não vai atravessar. Queridos, esse texto deve nos chamar a atenção, pelo menos deveria causar em nós um impacto muito profundo, para você perceber que Deus é esse que você serve, e que não se pode servir a esse Deus do meu ou do seu jeito. É isso que eu gostaria que você prestasse atenção nessa manhã, que não se pode fazer as coisas de Deus da maneira como eu escolho fazer. Eu sei que parece que nós vivemos dias de que nada que nós fazemos ou fizermos trará consequências sobre nós. Nós vivemos dias que a gente pode, ou entende que pode, servir a Deus do nosso jeito. Por isso eu vejo tantos bancos vazios. Por isso eu vejo tantas pessoas dormindo às 8h30 no domingo de manhã. Porque escolheram fazer o que quiserem com a sua vida espiritual.
Pessoas que, se estivessem aqui agora, estariam vivendo uma nostalgia. Ah, quanto tempo eu servi ao Senhor, como eu fiz coisas importantes para o Senhor, como eu me dediquei para o Senhor no tempo, naquele tempo e naquela época, e como. Eu quero dizer para você que Moisés viveu a vida toda servindo ao Senhor, sendo um objeto nas mãos de Deus, fazendo o povo de Deus ouvir a sua voz. E ainda assim, teve um momento na vida dele, nós vimos aqui, de que ele não conseguiu alcançar o seu grande objetivo, ou talvez um dos seus grandes objetivos. E aí eu me pego e me pergunto, e me questiono, ainda que eu tenha dúvidas sobre algumas coisas da Bíblia, talvez eu ainda não tenha respostas para tudo que eu questiono de Deus, né? Não temos todas as respostas, mas eu procuro olhar agora para a minha vida diante de uma situação dessa, e procuro ver que crente, que servo, que pessoa tem sido eu, para reivindicar de Deus alguma coisa. Lembra que nós pregamos sobre Jó no domingo passado, né? Que Jó foi provado, foi tentado, foi aprovado também por Deus. Mas teve um momento que Jó questionou, Jó desejou a morte. Teve um momento que ele começou a questionar a sua vida de retidão durante todos os anos. Ele vai dizer, nos meus tempos passados eu atendia os órfãos e as viúvas, no meu tempo passado eu não deixava as pessoas passarem necessidade, no meu tempo passado eu fazia isso e fazia aquilo, e no meu tempo passado eu não mereço passar por isso. Ele diz isso para Deus. E depois, quando Deus vai responder para ele, Jó, onde estavas tu? Aí Deus começa a falar toda a sua magnitude, a sua soberania, e Deus vai mostrar para Jó quem ele era de verdade, ao ponto de dizer, Jó, você não é nada para reivindicar de mim alguma coisa. Nós vimos aqui Moisés, um homem que falava com Deus face a face, suplicando, Deus, por que não, Senhor? Abra a Bíblia que você tem aí em Números capítulo 20, por favor. Números capítulo 20. Por que não? Por que não entrou? Em Números 20 a gente tem essa resposta. Números 20 diz assim a palavra do Senhor: toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Zim no primeiro mês. O povo habitou em Cádiz, onde Miriam morreu, e ali foi sepultada. Como não havia água para o povo, e eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo desentendeu-se com Moisés, dizendo, quem nos dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor? Por que trouxeste a comunidade do Senhor a esse deserto para morrermos aqui, como os nossos animais? E por que nos fizeste sair do Egito para nos trazer a esse lugar horrível? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão afastaram-se da assembleia, foram-se até a entrada da tenda da revelação, prostraram-se com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés, pega a vara, reúne a comunidade e teu irmão Arão, falareis à rocha diante do povo, para que ela dê as suas águas. Tirarás água da rocha e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés, versículo 9, pegou a vara de diante do Senhor, conforme esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés lhe disse, rebeldes, ouvi agora, será que vamos tirar a água dessa rocha para vós? Então Moisés ergueu o brado e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e saiu muita água, e a comunidade e os seus animais beberam. Olha o versículo seguinte, o Senhor diz a Moisés e a Arão, não fareis essa comunidade entrar na terra que lhes dei, porque não acreditastes em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Então aquelas águas foram águas de Meribá, pois ali os israelitas confrontaram o Senhor, que neles se mostrou santo. Queridos, muito já tem se falado desse texto, mas aqui está a resposta para a nossa pergunta, por que Moisés não entrou? E é possível que você já tenha escutado muito sobre isso. Moisés fez aquilo que devia fazer na opinião dele, queridos. Eu quero dizer para você que o fardo que Moisés carregava era muito pesado.
Moisés tinha um peso muito grande na sua trajetória cristã. Moisés estava cansado. Moisés já não aguentava mais tanta murmuração. Era corriqueira as murmurações, as reclamações. E ele já não estava num nível de aceitação para tanta murmuração, para tanta gente reclamando. E como líder daquele povo, ele carregou o peso daquela tribulação, daquela murmuração, sempre com muita dor no seu coração. Ao ponto de questionar Deus: que povo duro é esse? Que povo obstinado é esse? A verdade é que então Moisés, num dos seus momentos de ira mesmo, de raiva, no momento daquele que ele estava realmente no seu nível de estresse mais aflorado, ele age conforme ele agiu aqui. E aí eu quero só destacar algumas coisas para nós nessa manhã, que é importante, queridos, que você precisa destacar para a sua vida hoje. Talvez você não tenha o fardo de ter que liderar algumas coisas, talvez você não tenha o fardo de ter o peso de uma congregação nas suas costas, talvez você não tenha o fardo de talvez estar ouvindo pessoas reclamando de suas atitudes, por que você não faz isso e não faz aquilo, mas eu quero destacar que você também, em alguns momentos, carrega peso, carrega situações na sua vida que talvez você não esteja dando contas. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, que quando uma pessoa está sobrecarregada, quando a pessoa está no nível maior do seu estresse, é possível que ela faça coisas que ela depois vai se arrepender. E aí eu peço para você agora avaliar a sua vida, pelo menos por alguns segundos. Eu gostaria que você lembrasse de algumas vezes que, movido por alguma raiva, movido por um sentimento de ira, você não fez coisas que infelizmente você gostaria que não tivesse sido feita. Eu gostaria que você pensasse à luz desse momento que nós estamos lendo sobre a vida de Moisés, mas que você agora analisasse na sua vida: será que você, em algum momento da sua vida, não perdeu a cabeça também? Talvez você não se sentiu tão cansado, tão atarefado, tão afadigado, ou tão se sentindo injustamente criticado, que você falou algo que não devia, que você ofendeu, que você blasfemou, que você questionou, que você murmurou. Quem de nós nunca pisou na bola, irmãos? Quem de nós aqui nunca falou uma coisa que queria voltar? Eu queria voltar, Senhor, o tempo. Ei, queridos, o tempo não volta. Não inventaram ainda a máquina do tempo. Se eu pudesse voltar aos meus 20 anos, eu não teria feito aquilo. Se eu tivesse voltado, talvez pudesse voltar à minha adolescência, eu não teria feito aquilo. Se eu pudesse voltar ao dia de ontem, talvez eu não teria falado aquilo. Ei, mas você falou. Você colocou para fora, você esbravejou, você irou-se. E muitas das vezes, meu irmão, aí eu te falo, Deus perdoa todas as nossas falhas. A Bíblia diz que Deus lança no fundo do mar todos os nossos pecados. Eu não estou aqui falando para você que se você errou, agora você está perdido. Eu quero dizer o seguinte, que quando nós estamos colocados à prova, quando nós estamos no limite da nossa capacidade, quando nós realmente já não estamos aguentando mais, a gente faz coisas que lá na frente vão trazer consequências terríveis. Duras são as consequências de decisões tomadas no momento de raiva. Duras são as consequências do momento que a gente extrapola os limites da nossa paciência. Palavras que a gente diz, que se a gente pudesse voltar atrás, a gente não diria de novo. Ofensas que a gente faz, que a gente preferiria: Senhor, dá para apagar isso da minha memória? Eu me culpo por isso. Eu já te pedi perdão, Senhor, eu já pedi perdão para a pessoa, mas parece que isso não sai da minha mente. Porque você percebe como que você é fraco, como que você é frágil, como que você está pisando em ovos com a sua vida. Você pensava que era forte, você pensava que tinha condições de suportar tudo, mas você não pode suportar tudo. Nem Moisés pôde, ninguém pode suportar tudo, queridos. Por isso que é importante que você, no momento em que você está no seu limite, no momento que você já não aguenta mais o fardo que você está carregando, talvez seja o melhor momento para você se calar, para você se colocar mais na presença de Deus, e você dar um tempo, para que você não venha fazer aquilo que depois você pode trazer consequências piores para a sua família, para você. Irmãos, decisões precipitadas, perda de negócio, perda de emprego, confusão na família,
má comunhão com filho, com esposa, frutos de momento de raiva nossos, que poderiam ser evitados se nós nos conhecêssemos melhor, se nós realmente soubéssemos quem somos, que nós somos frágeis, limitados, nós não somos bons, queridos. Nós não somos bons, nós temos muitas fraquezas. E parece que a gente quer resolver tudo assim, sabe? Na base da atividade, do momento, no ímpeto. Eu já conversei com pessoas nervosas, queridos. Geralmente, pessoas nervosas não refletem sobre nem as circunstâncias. As pessoas que estão fora de si não conseguem ponderar nem os dois lados, só pondera um. E dificilmente uma pessoa que está no ápice, né, no seu limite, consegue falar coisas que depois não venha se arrepender. Dificilmente. Provavelmente vai falar e vai se arrepender. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto que nós lemos de Números 20, é que Moisés realmente estava no seu limite. Outra coisa que eu percebo, queridos, que é importante, o Moisés, lá em Êxodo 17, a Bíblia diz que ele também havia ouvido de Deus para poder tirar água da rocha. E se você ler depois em casa, Êxodo capítulo 17, você vai ver uma situação singular, provavelmente a mesma, mas não há quem diga que é a mesma situação. Provavelmente era uma outra situação, dado aos fatos, até o momento que nós estamos em Números. Mas imaginemos que Moisés já tinha vivido uma experiência parecida. E aí naquele momento, quando o povo reclamou, Moisés, está faltando água. Ele foi de novo a Deus, e Deus falou para ele, Moisés, pega a tua vara, junta todos os anciãos, eu vou adiante do povo, você vai juntar os anciãos, vai vir, e eu vou estar lá sobre a rocha, o Senhor disse, e você vai pegar a vara e vai ferir a rocha, e vai sair água da rocha. A Bíblia diz em Êxodo 17, e assim Moisés fez. Agora em Êxodo capítulo 20, nós vemos claramente a voz de Deus falando a Moisés, Moisés, pega a tua vara, junta a assembleia, leva-os e fala a rocha, e vai sair água da rocha. Qualquer pessoa que estudar esse texto vai entender que foi talvez uma coisa meio que estranha, porque no versículo 9 de Êxodo 20, se você lê de Números 20, você viu aí, e Moisés pegou a vara como o Senhor havia lhe ordenado. Aí a gente se pergunta, por que pegou a vara se não era para bater com a vara? Né? A gente poderia fazer essas perguntas. Por que Deus de novo fez menção para levar a vara se no momento de Números 20 ele deveria só falai, não batei? É aqui que a gente fica como humanos que somos, presos talvez às nossas perguntas. Por que Deus faz assim? Por que Deus permitiu que fosse assim? Por que quando o Êxodo 17 ele mandou ferir, agora ele não mandou ferir? E a gente como humano que é, na nossa insignificância, na nossa pequenez, a gente tenta arrumar uma resposta para isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a segunda coisa que eu quero dizer, que Moisés não ouviu de Deus para ferir a rocha. Pronto. Não tem que buscar desculpas para o erro dele. Ele tentou fazer do seu jeito. Ele tentou resolver naquele momento, conforme a Bíblia diz, no momento de ira dele. E ele agiu naquele momento pelas suas próprias forças. Ah, queridos, quando nós tentamos resolver as nossas coisas, os nossos problemas, por nossas próprias capacidades, tomando as nossas próprias decisões, agindo por nossa conta, quando nós achamos que o melhor para se fazer é aquilo, mas Deus disse, não é aquilo, é aquilo. É nessa hora que nós perdemos, caímos da graça, deixamos de estar no centro da vontade de Deus. Percebe como é simples? Se você for olhar sem muito questionamento teológico, por quê? Vamos pensar o seguinte, Deus falou para Moisés, Moisés, toma a tua vara, pega a assembleia, vai e fala a rocha. Moisés diz, rebeldes, é possível sair água dessa rocha? E fere. No momento que Moisés tomou a sua própria decisão, ele saiu do centro da vontade de Deus.
Ele saiu da direção de Deus. O que Deus mandou ele fazer, ele não fez. Ele fez o que ele quis fazer naquele momento. Aí talvez você vai poder dizer, mas ele já tinha feito tantas coisas, ele já tinha ferido a rocha. Calma. Tira isso da sua cabeça no momento. Não tenta dar explicações. Ele desobedeceu à voz do Senhor. Ele não santificou ao Senhor. Em outras passagens, nós vamos ver que Deus vai dizer, você não me santificastes diante da congregação. É como se a rocha ferida fosse produzir água que Moisés deu. O Moisés feriu a rocha, o Moisés conseguiu tirar a água da rocha, mas Deus disse que não era para ferir, porque ao falar ele faria com que a água jorrasse. E, queridos, Moisés tomou a decisão de fazer o que ele quis fazer. E aí nós vimos na nossa vida, trazendo para a nossa realidade, muitos de nós tentando dar jeitinhos, tentando viver uma vida cristã, onde a gente resolve os nossos problemas, a gente consegue, a gente faz, a gente acontece, mas Deus mandou você ir para lá. Não, mas se eu for para cá também está funcionando, está dando certo. Mas Deus mandou você fazer isso. Não, mas eu fiz assim do meu jeito, mas está tão bonitinho, e Deus está se agradando. Quem disse que Deus está se agradando? Quem disse que Deus está se agradando quando as coisas dão certo, porque você fez dar certo? Aí eu digo para você, a terceira coisa, saiu ou não saiu água da rocha com as feridas que Moisés bateu? Tinha ou não tinha a água jorrando para acabar com a sede daquele povo, mesmo Moisés não fazendo o que Deus mandou? Saiu, queridos. A água saiu. Seria interessante se ele batesse, nada. Mas ele bateu e jorrou águas transbordantes. Aí eu diria que o leigo vai dizer assim, viu, dá certo. É o que tem acontecido nos nossos dias. Muita coisa funcionando, muita coisa dando certo, mas sem Deus à frente, sem o Senhor sendo santificado. Não é o Senhor que está sendo glorificado nessas coisas que estão dando certo. Aí eu vou lá para Mateus que diz, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, e tal, e o Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Não fui eu que fiz isso na sua vida, porque eu mando você fazer uma coisa, você faz outra. Mas deu certo, Senhor, mas eu não mandei você fazer isso. Eu não mandei. Irmãos, toma cuidado, muita gente pensa que tem resposta de oração na sua vida, e não são respostas de oração não, queridos. Tem muita coisa que acontece com a gente que a gente vai dizer que foi Deus, e às vezes não foi Deus, queridos. Você tem santificado a Deus com a sua vida? Você tem realmente santificado a Deus com a sua vida? Para você dizer, não, é o Senhor que fez isso? Isso aconteceu porque é o Senhor que está fazendo? Com que autoridade eu posso dizer que é o Senhor que está fazendo, se eu não o santifico? Se Ele não é evidente na minha vida, se Ele não é o Deus da minha vida, se na hora que eu tenho que tomar as decisões, ou eu estou nervoso, ou eu ajo por minha própria conta e risco, ou eu tomo minhas próprias decisões, quando é que o Senhor está sendo glorificado na minha vida? Porque algumas coisas estão dando certo. Nem tudo, queridos, vai demonstrar que Deus está sendo santificado e glorificado na sua vida. Aí eu volto para o texto, que a gente pode achar um monte de desculpas, um monte de perguntas teológicas. Queridos, uma coisa é você obedecer a Deus realmente naquilo que Ele pede para a sua vida. Outra coisa é você dar o seu jeito, é você paliativos, é você procurar dar desculpas. E aí nós vamos conviver com essa geração, e eu me incluo nela, de que acha que pelas nossas próprias capacidades nós podemos fazer. Eu acho que se eu fizer assim vai dar certo. Eu acho que se eu ir para esse lado vai dar certo. E a gente vê que não dá certo. Ou se dá, não vai glorificar o nome do nosso Senhor, que é o mais importante. Queridos, eu sei que nós vivemos numa época que a glorificação do nome do Senhor está sendo vista quando existe uma multidão gritando. Eu sei que nós estamos vivendo épocas de quando a glorificação do nome do Senhor está sendo vista quando as igrejas estão fazendo alvoroços. Eu sei que muitas pessoas nas suas famílias estão dizendo que o Senhor está te abençoando porque a paz, a prosperidade, os recursos não estão faltando. Eu sei que muitas pessoas estão pensando que o nome do Senhor está sendo glorificado quando está buscando sinais e prodígios. A geração que busca sinais.
A geração que busca as respostas imediatas. A geração que não depende de Deus, que não ora, que não lê, que não conhece, que não vai, que não serve a Deus de verdade, que não santifica a Deus. Que a gente tem que insistir para você ler a Bíblia. A gente tem que bater o pé de púlpito para você chegar no horário. A gente tem que fazer de tudo para você entender que você não serve à igreja, que você não serve a líderes, que você devia santificar Deus com a sua vida. Aí eu digo agora, ninguém perde salvação, então não venham me dizer que eu vou falar besteira. Muita gente não vai herdar o céu. Muitas pessoas não receberão a promessa da vida eterna, porque não dão frutos de que são salvos realmente pelo Senhor. Não estou dizendo que perdeu, estou dizendo que nunca foi salvo. É joio, perdido no meio do trigo. E quando Jesus voltar, vai ficar. Quando a igreja for arrebatada, vai ficar. E eu não estou dizendo aqui profecia de calamidade, eu estou dizendo o seguinte: não se pode servir a Deus do nosso jeito. Não se pode dizer que Deus está sendo glorificado na nossa vida se eu não dou frutos, se eu realmente não demonstro que Deus é o Senhor, e se as minhas decisões são pautadas pelo ID, pela maneira como Jesus mandou que a gente fizesse. Se você está achando que está tudo muito bem com você ou comigo, se você acha que não precisa rever os seus conceitos, eu temo que alguns de nós vão receber aquela palavra de Mateus: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porventura, quando Jesus voltar, achará fé na terra? Ele também fala isso. Aí eu digo, Moisés teve uma resposta não atendida, um pedido não atendido. Moisés não santificou Deus no momento da provação. Moisés não obedeceu fielmente conforme ele havia pedido. E Moisés não entrou na terra prometida. Se você ler capítulo 34 de Deuteronômio, você vai ver que o corpo de Moisés não foi achado, você vai ver que o Senhor o sepultou. Até os dias de hoje nunca se viu o corpo dele. Você vai ler algumas coisas que você vai ficar intrigado. Com certeza Moisés foi para o céu. Moisés estava recebendo a terra prometida a nós. Lá em Mateus, se eu não me engano, 17, no momento da transfiguração, quando desce Elias e Moisés, e Jesus se resplandeceu perto deles, e a voz dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Moisés estava lá, junto com Elias. Um fato singular de um homem realmente que por um momento teve uma dificuldade muito grande na sua vida. Tentou resolver: Deus, me atende, deixa eu entrar. Mas Deus tinha outros planos para ele. Não, Moisés, você não vai entrar. Josué vai entrar, vai passar com esse povo. Você não vai entrar. Queridos, eu gostaria de convidar você a orar comigo agora sobre a sua vida. Você tem santificado ao Senhor, meu irmão, com a sua vida? Você tem escutado mesmo a voz do Senhor? Quando Deus manda você fazer, você tem feito? Você tem realmente servido a Deus de inteireza de coração? Você realmente está em paz com Deus? Quando você fala: ah, Senhor, eu estou aqui hoje com o coração quebrantado porque eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração. Eu te sirvo de verdade, Deus. Eu sei que o Senhor tem me pedido as coisas e eu tenho feito. Ó, queridos, quando a gente lê um texto como esse, eu sempre trago para a minha vida que eu preciso mudar muito, que eu preciso melhorar muito, em muitas áreas, queridos. Quando eu leio um texto como esse, eu me sinto alertado, eu me sinto, com dificuldades, porque eu sei das minhas limitações, eu sei que você sabe das suas. Talvez não é o momento de você agora se quebrantar diante de Deus. Talvez não é o momento de você fazer um concerto com o Senhor. Talvez não é o momento de você falar: Deus, eu não estou te servindo bem. Como eu tenho te desapontado, Senhor. Como eu me arrependo de algumas coisas que eu também fiz, que eu não queria ter feito. Mas, irmãos, eu vivo sempre na expectativa, e continuarei falando isso enquanto Jesus ainda não voltar, que agora nós estamos vivendo um momento ímpar.
É o momento que você pode falar com Deus, pedir perdão a Deus. Você pode voltar a ter uma vida com Deus. O pecado de ontem, você pode deixar ele para trás agora. Querido, isso é só a graça de Deus. Nós podemos agora fazer o nosso concerto com o Senhor. Nós podemos passar a obedecê-lo de forma fiel e verdadeira. Vamos orar agora? Eu gostaria que você orasse, que você colocasse diante do Senhor a sua vida, que você agora falasse com Deus. Eu espero que você hoje tenha entendido que não se pode fazer da nossa maneira, que não se pode dizer que Deus está sendo glorificado, se Deus não está sendo. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, Deus. Te agradeço, Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, Senhor, nós viemos diante de Ti pedir perdão pelas nossas falhas. Deus, nós não somos bons, nós somos falhos, Deus. É pela Tua graça que nós nos apropriamos do Seu perdão nesse momento. Deus, eu peço que o Senhor sonde cada coração agora, Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, afasta de nós aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Toma cada servo e serva do Senhor agora, esquadrinha o seu coração. Dá-nos o desejo, Deus, ardente, de obedecer a Sua voz. E de rever a nossa vida, de ver onde é que nós temos falhado, Senhor. Ó Deus, mas em nome do Senhor Jesus, venha santificar agora o Teu povo, Deus. Venha renovar suas forças. Venha dar o privilégio de andarem na Sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus possa abençoar a sua vida, querido. Que Deus possa te dar realmente esse desejo de permanecer fiel e firme ao Senhor.